Este é um Allosaurus, um grande predador do Jurássico, sendo um dos maiores, sendo praticamente o leão dele, e ele está procurando uma presa para caçar. Até que ele avista um Camarasaurus filhote, recém-nascido, e ele vai perseguir a presa, pois está com fome. Ele avança para o Camarasaurus e acerta a parte frágil do seu corpo, o pescoço. O Camarasaurus tenta fugir, mas não consegue, e logo é morto pelo predador supremo do período, o Allosaurus. Os Allosaurus eram constantemente vistos caçando Camarasaurus filhotes, que eram um pouco maior que eles, mas eles batiam de frente e geralmente caçavam em bando. Mas pelos Camarasaurus filhotes serem frágeis e não serem fortes igual aos adultos, eles conseguiam caçar apenas um mesmo, por serem muito mais fortes que o Camarasauro. O Allosaurus tem uma mordida que se destaca entre os terópodes. Essa mordida é porque ela é preparada para o combate com dinossauros pequenos e grandes. Ele consegue preparar sua mordida até 90 graus, ou seja, ele abre sua mandíbula cheia de dentes até 90 graus, que era mais que suficiente para matar muitos dinossauros da época, o que permitia ele agarrar, segurar e até quebrar ossos de presas. Se alimentando está o Stegosaurus, um grande dinossauro herbívoro do período Jurássico. Mas depois ele percebe que algo está estranho, algo de errado, e ele percebe uma ameaça, o Dilophosaurus. O Dilophosaurus é ágil e avança rapidamente, mas logo é morto pelas caudas do Stegosaurus. Mas o Stegosaurus não sabia que ele estava acompanhado com dois Dilophosaurus, um macho e um juvenil fêmea. Os dois avançam, mordendo o Stegosaurus, mas o Stegosaurus com sua cauda consegue levar os dois. O Stegosaurus era um dinossauro que vivia em volta de muitos carnívoros de grande porte, Torvosaurus, Ceratosaurus, Dilophosaurus e Allosaurus. Mas, por ele viver em lugares tão perigosos, ele precisa desenvolver uma arma diferenciada, e essa arma foi a sua cauda, com 4 espingões, que facilmente penetrariam qualquer carne ou qualquer dinossauro ou outros animais que estivessem em seu caminho, prontos ao ameaçá-lo. E aquela cauda pode servir tanto para um ataque quanto para intimidar. Quanto maior o espingão, mais irá intimidar os dinossauros de médio até grande porte, como o Allosaurus ou o Torvosaurus. Mas outro dinossauro surge e rouba o posto do Allosaurus de leão supremo, o Torvosaurus, um grande predador, o maior predador do Jurássico. O Torvosaurus possui a segunda maior mordida entre os dinossauros. Mas ele compartilha o território com outro superpredador, o Saurophagnax, o segundo maior predador do período Jurássico. E os dois se enfrentam numa batalha. O Saurophagnax ainda é um juvenil, ou seja, não está totalmente formado, não está na sua fase adulta. Então logo o Torvosaurus o derruba, o fazendo ficar imóvel, e logo depois mata ele rapidamente. Quando o Torvosaurus chegou, o Torvosaurus dominou praticamente todo o Jurássico. E o Torvosaurus viveu nos lugares onde o Allosaurus habitou, mais ou menos na América do Norte. E quando ele chegou, ele foi o maior predador de todos, sendo maior que o próprio Allosaurus, que era até aquele momento considerado o maior predador daquele período, superando todos os outros. Mas quando o Saurophagnax e o Torvosaurus chegaram, ele ficou um patamar um pouco abaixo. O Torvosaurus é o dinossauro com a mordida mais poderosa de todas, perdendo apenas para o Tiranossauro Rex. Saurophagnax é um dos maiores predadores que viu na época. Ele era tão grande que chegaram alguns estudos recentes a teorizar que na verdade ele seria um saurópode, porque ele era muito grande para um simples terópode genérico. Ele tinha uma boa força física e dentes afiados, prontos para agarrar e dilacerar carne. E também ele tinha braços extremamente musculosos, o que facilitava ele agarrar as presas. Junto com 13 metros de comprimento e 4 toneladas, o fazia ser um predador muito forte e versátil, sendo quase impossível de escapar naquele período,
a não ser que você seja um dinossauro de grande porte, herbívoro ou carnívoro, como Torvosaurus, talvez um grupo de Alossauros. Alossauros solariam o Torvosaurus e o Sauropagnax apenas em grupo, porque sozinhos eles não conseguiriam. As grandes florestas de mata não era mais que nem o período Triássico. A mata dominava quase tudo. Era quase tudo verde, cheia de coníferas e ginkgos, que eram espécies de plantas e árvores que existiam naquele período, prontos para alimentar os grandes dinossauros que estavam por vir, Stegosaurus, Diplodocus, Brachiosaurus e muitos outros. Mas tudo que tem herbívoros possui seus predadores. Os predadores, como Allosaurus, Torvosaurus, Ceratosaurus, Sauropagnax e muitos outros, faziam outros dinossauros, como Kentrosaurus, ficarem morrendo de medo por serem os maiores predadores do período. Podemos reparar a incrível diferença dos períodos Triássico para o Jurássico. O Triássico, um lugar mais desértico, um clima árido, com chuvas poucas, e quando possui chuvas, acaba assolando vários lugares, criando muitos lamaçais e etc. E os predadores eram Postosuchus, Herrerasaurus e Stegosaurus, predadores de pequeno porte, até chegar o Jurássico, que começamos a chegar nos saurópodes, que eram absurdamente grandes, como o Brachiosaurus, com 15 metros de altura. Depois chegando Diplodocus, Kentrosaurus, Stegosaurus, Ceratosaurus, Allosaurus e muitos outros predadores, outros herbívoros, até pterossauros acabaram surgindo. Do período Triássico eles evoluíram bastante, mas agora vamos encerrar nosso tour pelo período Jurássico e agora iremos para o período Cretáceo. Aguarde o próximo episódio. Agora, fim do episódio número 3.